Planilha de custo do empregado. Bom, primeiramente, a parte da empresa, se ela for optante pelo Simples, pode deixar esse campo sem preencher. Caso não, se ela for lucro presumido ou lucro real, preencher conforme o enquadramento da empresa. Neste caso eu vou dar um exemplo aqui de 20%, o INSS patronal, o ratio FAP, um exemplo de 1%, e terceiros 5,80, ok? São só de exemplo. Se ela fosse do Simples, só deletar essa informação. Vou dar um exemplo como ela não é optante pelo Simples. Eu vou voltar aqui. O regime do empregado, se é CLT, doméstica, aprendiz ou estagiário. Vou dar um exemplo como CLT. O salário mensal, vamos colocar um exemplo aqui de 1.800. Se tem variável junto com o salário, algum adicional. Vale transporte, quantos que paga em média mensal, pois vale transporte é variável, mas eu vou dar um exemplo aqui de 400. E de vale refeição, vamos colocar 500. Um valor fictício, ok? Valores mensal, que a empresa paga em média. Se a empresa tiver PLR, só acrescentar aqui. Vou dar um exemplo de 500. E aqui, ó, do vale transporte, o desconto, se a empresa desconta ou não. Se ela desconta, é só clicar aqui e escolher o percentual até 6%. Está escolhendo 6%. E aqui o desconto do VR, se ela desconta algum valor. Vou dar um exemplo de R$1. Fora isso, tem empresas que tem particularidades que faltam. Além disso, falta alguma coisa. Então, ó, esses campos aqui, 4 campos, estará disponível para cada um preencher conforme a sua necessidade. Ó, eu posso colocar, vou dar um exemplo aqui. De plano de saúde. Vamos supor que a empresa paga R$600. Um exemplo, tá? Só para ficar preenchido. E desconta do funcionário R$150. E aqui, ó, se ela incide INSS ou FGTS. Nesse caso, não, ok? Então aqui, ó, tem cesta básica, vou colocar um exemplo. Lembrando que esses 4 campos é a critério. Você pode criar conforme as particularidades da empresa. Valor de 300, desconta um valor simbólico de 1 e não tem nenhuma incidência. Vamos colocar aqui que ela tem comissão. Comissão costuma pagar em média R$500 mensais. Não tem desconto e incide. Então eu vou clicar aqui, ok? Essa foi a configuração. E ao lado, o custo do empregado, remuneração mensal e anual, vale transporte que eu cadastrei, mensal e anual, vale refeição, PLR, plano de saúde que eu cadastrei, cesta básica, comissão,
fundo de garantia, multa do fundo de garantia, INSS patronal, RAT, terceiros, aviso e assim por diante. Ó, de 13º, de férias e o valor total, o gasto mensal e o gasto anual. Aqui, ó, como eu cadastrei o INSS patronal, o RAT e o terceiros, ele calculou. Então vamos dar um exemplo se ela fosse optante do Simples Nacional. Se ela é optante do Simples Nacional, não tem esse percentual, é só deletar, que na tabela não irá aparecer. Estará zerado. E aqui posso alterar para doméstica. O INSS patronal altera para 8% e o RAT-FAP para 0,08% e assim por diante, conforme a necessidade que foi cadastrada. Gastos mensal, anual, aprendiz, FGTS 2%, estagiário, ele zera os impostos, pois estagiários não têm FGTS, multa, as incidências, ok? E aqui a configuração, só configurar conforme a necessidade do empregado, que automaticamente os custos do empregado irá se adequar conforme você configurou. Só vou dar mais uma passada aqui os valores do custos. Ó, começa com a remuneração, vou descer para vocês verificarem. 13º, férias e o valor total. Ok? Gostou? Deixa o like, se inscrevam no canal. E para baixar essa planilha, verifiquem a condição na descrição do vídeo, ok? Muito obrigado.